Agora, vamos lá, repare. Aqui, nesse bate-papo, vamos lá. Perceba o seguinte: se eu sou o controlador de uma empresa, o sócio controlador, o fundador de uma empresa, e eu contrato um CEO, um gestor, e eu percebo que ele não tem competência, antes que ele quebre a empresa, eu quebro o contrato, né? Eu vou lá e digo, ó, obrigado, mas a partir de agora seus serviços não são mais necessários, antes que ele quebre a empresa. Um gestor público, né? Estou falando aqui de um prefeito, um governador, né? Um gestor público de modo geral, somente nos cargos executivos, né? Que é os cargos realmente de gestão, né? No executivo, ele é eleito para um mandato de 4 anos. E a gente sabe que gestão é uma coisa importantíssima, mas é uma coisa assim de uma importância extrema, tá? Um bom gestor faz uma diferença imensa, tá? Imensa. Sabe, quando a cidade tem a sorte de ter um prefeito que é um excelente gestor, as coisas acontecem, sabe? A cidade floresce, as coisas... Parece que há mais vida e mais alegria naquela cidade. É porque realmente é uma diferença medonha. Um gestor, quando é ruim, a cidade fica suja, já começa por aí, a cidade fica largada, ela começa a ter até um aspecto triste, sabe? E assim também é na empresa privada, tá? Quando você tem um gestor ruim, a empresa desce ladeira abaixo numa velocidade incrível. Então, um gestor público mal escolhido, ele pode quebrar uma cidade, um estado, um país, né? O país é corolário, né? Isso é uma questão de lógica. Então, o gestor mal escolhido, ele vai realmente levar a cidade, o estado, o país à bancarrota. E aí você, tecnicamente, como ele é só incompetente, não praticou ato de improbidade, você vai ter que aturá-lo pelos 4 anos. É sério isso? Veja só, Adi, eu concordo absolutamente com o que foi dito. Realmente, assim, a gente sabe, todo mundo sente o impacto de um bom gestor e de um mau gestor, né? E ficam marcados para sempre na história. Mas a gente tem, como eu disse, várias possibilidades de responsabilização. Chega ao ponto, a gente tem, por exemplo, no caso do gestor, efetivamente, porque a lei de improbidade se aplica aos agentes como um todo e como eu falei, aos terceiros envolvidos. Mas a gente tem a possibilidade, inclusive, no Decreto-Lei 201 de 1967, de cassação do mandato de um mau gestor. Né? E isso vai ser um processo que vai tramitar na Câmara de Vereadores pela configuração de uma infração político-administrativa. E o próprio decreto traz esse rol de condutas que podem ser já, inclusive, uma cassação do mandato. Isso por quê? Porque a gente vive um sistema republicano. Então, se nós elegemos, nós também temos o direito de Lógico. caçar o mau gestor, né? Ele não tem esse direito Tipo, absoluto. se fosse uma empresa privada, a gente admite e a gente demite, Exato. né? A gente demite. Exatamente. Mas para isso a gente tem o devido processo, né? Seja Sim, na Câmara, seja lógico. numa ação de improbidade em âmbito judicial. Então, são esses parâmetros que devem ser seguidos, porque quando a gente fala em direito sancionatório, eu atuo muito com penal, né? Minha formação inicial foi criminal, eu atuo com criminal com improbidade eleitoral, que então, hoje são meu tripé de atuação. Mas, assim como o direito penal, a improbidade administrativa, ela faz parte desse direito sancionador. Então, o que é que acontece? O Estado, ele vai penalizar, ele vai punir aquela pessoa que pratica uma conduta atípica, né? Seja um agente que pratica um ato de improbidade, seja uma típica prevista em lei, assim, ilícita, que é vedada pela lei. E seja pela prática de um crime. Só que a gente tem nosso princípio guarda-chuva na Constituição, que é o devido processo. E quando a gente fala em direito sancionador, na aplicação de sanções em âmbito pessoal, da vida desse agente público, na vida desse gestor, porque ele vai responder em âmbito pessoal, você tem que resguardar aquelas garantias constitucionais, né? Limitar também esse poder punitivo do Estado. Então, não é que essa pessoa vai ser impune ou que ela não deve responder ou que ela vai ser protegida pela lei, mas o que vai ser protegida é a mesma garantia que qualquer sujeito, qualquer cidadão, em âmbito de um direito que pune, tem
que ter, né, garantias de contraditório, de ampla defesa. Da mesma forma, ele não vai responder por uma conduta que não é ilícita. Então, para o nível de responsabilidade, como a gente falou um pouquinho no início, cada área do direito, civil, fiscal, administrativo, penal, cada área do direito vai ter critérios de responsabilização diferentes. Em âmbito administrativo, um desses critérios de responsabilização, e a lei é repetitiva nesse aspecto, a nova lei, é a exigência dessa intenção do agente. Né? Senão, é como eu falei, veja só, ao fim e ao cabo, na gestão pública, quem está com a caneta é o gestor. Veja só que situação. Lá no escritório, a gente tem diversas ações em que o gestor ele vai responder pelo simples ato de homologar um certame que teria, durante o certame, teriam ocorrido irregularidades. A única conduta narrada em detrimento desse gestor seria essa homologação desse certame, que é uma mera competência, um mero exercício de um ato da competência desse gestor. Então, veja, a mera irregularidade do procedimento, com essa autorização do gestor, se não houver a demonstração de que esse gestor homologou, autorizou esse certame, consciente, com intenção de gerar um dano, de gerar um prejuízo, não tem como ele responder por ato de improbidade, porque não configura improbidade. Ele pode responder em âmbito fiscal, por exemplo, em âmbito civil, mas não por ato de improbidade administrativa, que tem sanções gravíssimas pessoais que ele vai responder, né? Então, é aquela possibilidade de responder pelo olhar atento, né? Como eu falei, essa expressão que tem o olhar atento do gestor. Essas irregularidades teriam acontecido sobre o olhar atento do gestor. Mas esse gestor, ainda que ele tenha alguns cuidados, que é óbvio que ele deve ter, ele não tem como ter esse controle absoluto, né, da administração pública, de tudo que é praticado. Então, em âmbito de improbidade administrativa, ele não deve. Eu tô falando não vai, mas assim, absurdos acontecem o tempo inteiro, Sim, né? A gente sim. tá falando aqui do que deve ser.